Grupo 6 ele começou naturalmente. Eram os alunos do Colégio Marista. Eu, quando cheguei no colégio, fui interno, mas já cheguei com saxofone debaixo do braço, né? E lá tinha um irmão italiano, o irmão Hélio, ele era gaitista, e ele estimulou ao colégio ter um grupo musical, né? Eu já tinha passado por várias bandas aqui em Maceió, né? Passei pelo Dejeto Stone Júnior, passei pelos Bárbaros, que tinha como guitarrista o Carlos Moura, o saudoso Carlos Moura, né? Daí para os Diamantes, saí dos Bárbaros, fui para os Diamantes, que era uma banda da radiodifusora que foi cedida para tocar lá no Trapichão, né? No estádio Rei Pelé, famoso estádio Rei Pelé, e a gente era exclusiva, a gente tocava lá na churrascaria Maceió todos os dias, de segunda a segunda à noite. Minha mãe cantava muito e eu aprendi muito com ela, naquelas épocas de Ângela Maria e aquela coisa toda. Ela ficava com o grupo tocando, piano e cantando, e eu no tapete estava escutando aquilo tudo e fazendo a minha formação artística. E nos colégios, no colégio Anchieta, eu estava com o Mirandinha, que foi um grande guitarrista que nós tivemos aqui no Grupo Sambrada. A gente ia para os grêmios dos colégios e tal. Aí eu fiz parte da banda do colégio estadual. Eu era sempre barrado para cantar, me barravam para cantar. Mas um dia que eu fui, cantei e passei a ser vocalista da banda, graças a Deus. Da banda do colégio passei para a Faculdade de Filosofia dos Corujas, que o Danduba inclusive citou. Dos Corujas eu recebi esse convite, né, para fazer parte do Grupo 6, trazido pelo Alain, pelo João Nobre e pelo Ivan Bolinha. Me convidaram para ir para o Grupo 6. Para mim foi um céu. Eu já frequentava os boates do iate, era fã do grupo, e via no grupo assim uma capacidade musical extraordinária, notadamente na questão instrumental. Mas faltava um quê? Faltava um cara lá para ir cantar. E esse cara, como diz Alberto Cara, esse cara sou eu. Então lá vários nomes interessantes fizeram parte do Conjunto do Marista. O João Nobre, que era percussionista, o Alânio Dardenos, acordeonista, e o Mário Cardoso, violonista, e eu no saxofone. Isso daí era a base, foi o início todo do colégio. Outros alunos participaram também, mas esses ficaram numa parte assim mais duradoura do colégio, né? Depois dos Diamantes, aí eu tive um convite para o Grupo 6, que era uma banda que eu já apreciava muito, né? Uma banda que era uma banda diferenciada, era uma banda que tinha um repertório muito bom. E eu sempre, quando eu tinha folga, frequentava o iate para ver a banda tocar e dançar ao som do Grupo 6, um bom repertório. E para minha surpresa, recebi um convite do saudoso e querido amigo Antenor Fernandes, que era o baterista, que depois foi substituído pelo Carlinhos Bala, né? Fui para o Grupo 6 através dele. Dentre os músicos que participaram dentro do Grupo 6, eu queria dar um destaque especial ao meu amigo João Lira. João Lira é um multi-instrumentista, né, que continua em atividade, né? Um cara que já tocou com muita gente e continua em atividade. Já fez parte da banda do Roberto Carlos, da banda do Fagner, tantos outros aí que ele já fez parte aí da banda. É um cara sempre requisitado. Boa tarde, aqui quem vos fala é João Lira, de São José da Laje, Alagoas. Eu vim falar hoje sobre um grupo que eu adorei na época, nos anos 70, que eu participei, o Grupo 6. Foi um grupo super importante na minha vida, na minha carreira musical. Foi o grupo que me fez ter responsabilidade maior com a música. E quero agradecer aos ex-combatentes do Grupo 6, que ainda hoje estamos juntos, por essa atitude de botar no ar essa memória desse grupo. Uma pena que eu não posso participar, mas estou muito feliz hoje de falar esse grupo maravilhoso e essas pessoas maravilhosas que eu toquei. Grandes amigos. Espero que dê tudo certo, que seja sucesso ainda, porque foi uma banda de grande sucesso. Parabéns aos ex-combatentes, que Deus fique com todos. Um grande abraço. Olha, o Grupo 6, ele tem, assim, no seu grupo mesmo, foram vários artistas e alguns ganharam um conhecimento assim, até internacional, né? Nacionalmente também. Um deles foi o Carlos Bala com a saída do Antenorzinho. E o Carlos Bala, rapaz, foi uma grande surpresa. Eu aproveito aqui agora para mandar um abraço muito apertado para o Carlinho Bala, esse cara incrível e que sempre que vem a Maceió nós nos reencontramos e rimos muito com essas histórias verídicas. Meus queridos, Carlos Bala falando, ou melhor, o Carlinhos, né? Porque nós vamos falar de uma época lá de 1970, quando eu comecei a tocar. Tive o convite
para tocar com o Grupo 6. Era o meu sonho tocar com essa banda. Quando apareceu o convite, e foi uma generosidade do Antenor batera, que resolveu tocar percussão, e daí foi quando tive chance de entrar para o Grupo 6, que foi a última banda que eu toquei antes de sair em Maceió. Saí de Maceió em 73. Foi a melhor banda que eu toquei em Maceió e foi uma grande honra. Até hoje eu tenho ótimas recordações do período que nós tocamos no Yacht Club em Maceió. Danúbio, Nelber e Wilson, dando prosseguimento e perpetuando o nome dessa banda, que teve uma presença muito forte naquele período. Fico muito feliz do que vocês estão fazendo, desse projeto que vocês estão fazendo e de ter participado dessa banda. Portanto, é com muita felicidade que faço esse depoimento e agradeço imenso a todos vocês. E dessa minha trajetória que começou em 1970 e ter participado dessa banda é de máxima importância para mim. Muito obrigado a todos vocês e a gente encontra em breve. Nós convidamos alguns amigos, ex-músicos, inclusive, a participar junto com a gente, mas alguns não estão mais aqui, outros Papai do Céu levou, outros não quiseram mais, e dentre os que não quiseram tem o João Nobre, Alaine, meu amigão de fé, só que eu adoro. Inclusive eu gravei uma música em homenagem a ele. E o João Nobre, que foi o nosso band leader. Quando eu cheguei no Grupo 6, eu vinha dos Corujas, que cheguei no Grupo 6, eu tomei um choque realmente com a organização e as ideias que o João Nobre tinha, né? Nós, a gente usava o disco, ouvia, depois já ouviu. Jogava o disco fora, agora não fazia, o que é que a gente faz? Nós somos 6, às vezes o grupo tinha até, o disco tinha até orquestra. Eu aprendi muito com o João. Aí fica aqui, não só o meu abraço, mas o abraço de todos nós, para você, Joãozinho, e o reconhecimento, né? Reconhecimento. Às vezes era brabo, chato, mas fazia isso em prol da causa, em prol do Grupo 6. Um grande abraço, Joãozinho, um grande abraço. Foi muito bom e gratificante ter sido um dos precursores, junto com o Danúbio e o Alaine, do Grupo 6. Essa banda musical que abrilhantou bailes e festas memoráveis na década de 60 aqui em Alagoas, principalmente em Maceió. Viemos do Conjunto Marista, estivemos muitos anos no Jaraguá Tênis Clube, como The Tennis Boys, de lá saímos como The Thunder Boys e encerramos no Yacht Clube Pajuçara como Grupo 6. Algumas dessas memórias que agora estão sendo registradas com imagem e som, são importantes e foram fundamentais para a vida artística, sentimental e musical de Maceió. E dentro desse repertório que a gente trouxe, que a gente resgatou o repertório da época, inclusive foi uma coisa difícil, que tinha muita música, foi difícil a gente passar na peneira, né? Mas tinha algumas que a gente não podia deixar de estar dentro do repertório. E chegamos à conclusão e fizemos grandes músicas, inclusive botou música do Renato e seus Bluecaps, que é uma banda que eu adoro bastante. Inclusive já tive o prazer no meu trabalho solo, né, da participação do meu amigo, o grande Cid Chaves. Alô, meus amigos do Grupo 6. Oh, que alegria, que prazer estar aqui cumprimentando a todos vocês pela realização desse audiovisual, né? E eu quero aqui, em nome de todos os componentes do Renato e seus Bluecaps, dos atuais, de todos que passaram por aqui, até porque lá atrás todos nós tivemos a oportunidade de conhecer o Grupo 6, porque convivemos e participamos juntos, mesmo palco, de muitas festas, né? Porque a banda era a coisa da pesada, era muito sucesso, né? E eu acho muito legal, achei a ideia fantástica de fazer esse audiovisual para também que os mais jovens possam saber um pouco da história, né, desse grupo fantástico, né? Então, quero cumprimentar os meus amigos Nelber, Danúbio e Wilson pela realização, tá? Quem sabe a gente ainda possa estar num palco aí juntos, né? Mais uma vez, trabalhando, fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? Que é levar entretenimento para as pessoas. Então, parabéns a todos vocês. Saúde para todos e vamos em frente. Tem uma história muito interessante também,
Porque na época nós não bebíamos, né? Não tinha negócio de droga no grupo e tal. E eu só tomava leite, eu era atleta, né? E eu levava a minha garrafa de leite. E nessa noite eu levei a garrafa de leite, café bem quentinho, com o leite bem quentinho. E deixei a garrafa ao lado do subwoofer e do contrabaixo. Resultado, tocando, de repente, todo mundo olhando pra mim e rindo, né? Aquela coisa branca correndo para o meio do salão assim. Quando eu li, rapaz, quem foi que quebrou a minha garrafa com leite? E o João Lira com os olhos desse tamanho olhando para mim e rindo, aquele misto, né? De incredulidade, de sarcasmo. Ele estava adorando aquele negócio. E eu com raiva pensando que tinha sido algum dele, né? Mas depois eu cheguei à conclusão que foi a vibração, né, do contrabaixo foi muito grande, né? Com as moléculas de ar também ali agitada, dilatada, muito quente, e terminou estourando a garrafa de leite. E tem uma história que eu conto que é o leite derramado. Olá, meus amigos. Eu sou Mário Medeiros Cardoso, de União dos Palmares, e tive a honra de pertencer, fazer parte do conjunto do Colégio Marista. Foi uma época maravilhosa, a gente se divertiu, a gente era muito jovem, a gente tocava nas festinhas do colégio. Então eu quero agradecer, foi uma grande experiência foi um grande aprendizado para nossas vidas. Eu não segui a carreira de músico, sou médico, faço ginecologia e obstetrícia, ainda estou trabalhando, mas toco um violãozinho ainda, mas não segui a carreira de músico. Então quero agradecer a todos, foi uma época muito legal. Muito obrigado a todos. Então, depois de tudo isso, vamos agora gravar o nosso DVD, O Grande Sonho. É a coisa almejada por todos nós. E esse sonho vai daqui a pouco se realizar. Porque daqui a pouco estaremos no palco gravando o nosso DVD. Não existe mais DVD, mas o nosso trabalho para ser lançado em todas as redes sociais. No Grupo 6 somos nós três hoje em dia. Eu, Danúbio e Nelva. Para ir ao palco, temos que contratar mais 3 músicos. Então, entre esses 3 músicos foram o Silvano Queiroz, que é o nosso arranjador, nosso maestro, dispensa comentários. O Fofão, que foi o baterista, eu não conhecia, mas vou olhar pela sua competência. E o Zé Barros, que é um guitarrista famosíssimo. Para mim, eu sempre digo, o Zé Barros, se fosse um time de futebol, ele seria o 12º jogador. Porque sempre que a gente vai com o Grupo 6, ele vai também, ele conhece o Grupo 6, conhece o nosso repertório, conhece a todos nós, tá? E é um cara que faz parte muito bem junto com a gente. Inclusive participa dos vocais e tal. Então, Zé Barros é fundamental, um cara extraordinário, eu adoro. Eu chamo ele de menino dos olhos de mar, porque ele tem os olhos azuis, né? Então, Zé Barros, Fofão e Silvano, que vocês todos conhecem, todos os arranjos do show nós devemos ao Silvano. E vamos colocar agora tudo isso em prática agora no palco do Colégio Marista, onde exatamente nasceu o nosso amado e querido e decantado Grupo 6.